Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Journal, seu resumo de notícias comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Camila Ferreira, sou instrutora de marketing pela BTC. Hoje é 14 de outubro de 2021 e no episódio de hoje teremos Nubank registra primeiro lucro semestral, queda de ações da Pets, PagSeguro e correção global das fintechs, RHI Magnesita, Horizon, Indústrias Home, sucesso da Netflix com Round 6 e Duolingo, OLX, Zereses, a marca que quer ser a Warby Parker brasileira, plataforma de supermercados online Favo e a fábrica brasileira que faz implantes dentários com impressora 3D. Para analisar todas essas notícias, estou aqui com Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégias pela BTC. E aí, Renato, como é que você está? Fala, Camila, tudo bem? Abandonaram a gente hoje, né? Somos só nós dois, mas é a nata aqui do BTC de hoje. Tô brincando, tá? Habib, Mayara, Yuri, eventualmente, né? Só uma brincadeirinha. Mas tem bastante notícia que a gente vai analisar hoje, então vamos para cima que tem bastante coisa. Mas antes, né, de a gente começar o journal, primeiramente queria fazer dois avisos. A gente vai começar o nosso treinamento de estratégia de precificação na semana que vem, segunda-feira, segundas e quartas, das 7 da noite até as 22h20. As inscrições ainda estão abertas, né? Vai ser comigo, 3 semanas seguidas, né? Então a gente vai ver bastante coisa sobre estratégia de precificação, modelos estatísticos e falar muito sobre estratégia de uma forma geral. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br/PSP, Price Strategy Program. E se você quer participar nas nossas turmas regulares do General Business Program, tá? Entre no nosso site também, as inscrições estão abertas para turmas de janeiro, que são as turmas de férias, e as turmas regulares começam no meio de fevereiro e vão até mais ou menos final de junho. Tá? Então, mesmo site, /GBP, General Business Program. E deixa eu passar rapidamente aqui também, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, ou não está vendo, mas se você não estiver vendo, vá lá no YouTube e veja a gente por lá, tá? Coloca lá um like no vídeo, etc. E a gente está lendo aqui todos os comentários do último journal aqui no início dessa edição. Então, vou pegar aqui, né, a edição da semana passada, o primeiro comentário do Yuri, que participou aqui, né? Então, um insider, né? Então, ele colocou assim: obrigado pelo convite, foi muito bom ter participado dessa edição. Um abraço para todos os alunos da BTC. Obrigado, Yuri, pela sua participação. Vai ser convidado novamente para fazer algumas edições futuras. Se prepare. Ernesto, como sugestão, se puderem analisar a Duolingo, que fez o IPO recentemente, esse daí, pedido é uma ordem. Então, a gente já está, né, com essa pauta hoje aqui no Journal. O Tarcísio, como sempre, né, o nosso ouvinte assíduo, Tarcísio, a gente vai convidar você para o nosso almoço de final de ano. Fica tranquilo aí que você só por comentar aqui toda semana aqui já está no nosso coração. Tá? Então, passando aqui e já deixando o meu like e o agradecimento. Mais um BTC Journal primoroso. Parabéns, equipe da BTC, muito bom. Você é sempre muito gentil com a gente, viu, Tarcísio? Muito obrigado mesmo. E o Arthur, fica como sugestão analisarem a magnesita. Também já incluímos aqui na pauta de hoje. Então, Camila, vamos para cima aí que tem coisa para caramba para a gente analisar. Muito bom, Renato. E vamos para a primeira notícia. É uma notícia da Forbes e o título é o seguinte: Nubank registra primeiro lucro semestral. É o momento que todo mundo estava esperando, né, Renato? E aí, o que você fez de análise sobre essa notícia? Beleza. Bom, essa notícia ela foi divulgada no final do dia de ontem, começo da manhã de hoje, né, falando que o Nubank ele reportou, né, o seu primeiro lucro semestral. Eu dei uma entrada lá no site do Nubank para ver se eles tinham divulgado, né, até o relatório semestral, ainda não tinham divulgado, mas eu peguei aqui alguns números, né? Basicamente, eles tiveram 76 milhões ali de lucro semestral, que é muito melhor do que os 93 de prejuízo que eles tiveram no primeiro semestre do ano passado. Aí a pergunta que se faz é: agora, será que o Nubank vai ser um negócio sustentável? Uma análise que eu sempre fiz aqui no Journal e nas aulas que a gente ministra, principalmente no GBP, é o seguinte, né? Algumas empresas, elas dão prejuízo, mas o questionamento não é o prejuízo que elas dão, é o modelo de negócio que eles têm. Então, por exemplo, Uber, WeWork, Netshoes, né, que a gente analisou por muito tempo, foi case aqui da BTC por muitos anos, eram modelos que não eram sustentáveis mesmo com muita escala. Esse que era o ponto. Né? O Nubank, ele sempre foi diferente, a análise que a gente fez. Primeiro, porque o mercado ele sempre foi muito concentrado, o mercado bancário. Quando o mercado é muito concentrado, as margens são muito altas. O tradicional ali, quando você concentra muito o mercado em poucos players. Né? Então, com uma margem muito alta, você traz e abre, né, muita oportunidade para novas empresas entrarem
com rentabilidade dentro do segmento bancário. O Nubank foi um desses. E ele criou uma estratégia de crescimento acelerado, né, que consumiu bastante dinheiro, tanto é que recebeu aportes aí imensos aí nesses últimos anos, mas ele tinha um desenho de estratégia muito bem definido. E isso daí ele foi sendo executado com o tempo, né? E a gente vem acompanhando isso. E olhando os financials, a gente percebe que o Nubank ele poderia eventualmente, né, divulgar lucro, etc., mas ele não divulgava até por causa da estratégia de crescimento e eles mesmos diziam isso, tá? A princípio, esse lucro ele é bom, um bom sinalizador, porque eles vão fazer uma abertura de capital que a gente já sabe que vai ser lá nos Estados Unidos, né? Warren Buffett como investidor, bem, o Goldman Sachs como sócio, etc. Então a gente sabe que vai surgir aí, né, essa abertura de capital e esse lucro provavelmente eles estavam segurando ali para conseguir divulgar esse negócio na prévia aí da abertura de capital. Beleza, legal. Alguns analistas, eu vi lá algumas reportagens no Neofeed, etc., falando o seguinte: é difícil falar se esse negócio é bom ou ruim, porque não se sabe de onde que vem o lucro, etc. Talvez seja a Invisinvest, né? Porque eles fizeram a aquisição da Invisinvest, etc. Aí eu dei uma olhada, né? Porque a Invisinvest é uma empresa SA. Aí eu peguei lá o resultado semestral da Isinvest. Posso garantir para você que não foi a Isinvest, né? Porque eu peguei o resultado do primeiro semestre. A Isinvest ela teve um prejuízo aqui de 33 milhões, né? Então não foi a Isinvest que contribuiu positivamente no resultado do Nubank. O que eu acho que aconteceu? E aí, ó, já vou falar hoje no Journal para a gente ver quando sair os resultados, né? Instituição financeira sempre tem uma continha muito interessante ali que eles vão calibrando ali, né, para ou dar lucro ou não mostrar muito lucro, né? Que é as provisões de perdas esperadas, né? Ou seja, a provisão de devedores duvidosos. Essa provisão, ela estava no ano de 2020 em torno ali de 850 milhões de reais, para uma receita total de intermediação financeira de 4 bilhões e meio. O prejuízo que eles tiveram ano passado, no ano inteiro, foi de 230 milhões. Então, vocês percebem que é só dar uma aliviada, né, algumas reversões de provisão, que você já consegue fazer a empresa ir de lucro, de prejuízo para lucro. Então, mexer nas provisões de devedores duvidosos é uma das primeiras alavancas que você pode utilizar. Beleza. Pode ter sido isso? Eu acho que pode ter contribuído um pouco, tá? Mas o que eu acho que, de fato, contribuiu com o lucro de 76 milhões foi o quê? O passivo fiscal diferido, né, da empresa é muito grande. Por quê? Porque ó, eu peguei aqui a posição de prejuízo acumulado do Nubank no dia 31 de 12 de 2020. Estava em 890 milhões de reais. Então, 890, quase 1 bilhão de reais de prejuízo acumulado. Legal. Quando você começa a dar perspectiva de lucro, você consegue abater esse prejuízo, essa base fiscal negativa, no imposto de renda que você vai pagar para frente. Então você vai podendo abater uns 30% ali do imposto devido até você zerar, né, todo esse prejuízo acumulado que você teve ali no seu balanço. Legal. Na hora que você começa a dar perspectiva de lucratividade, você gera um ativo fiscal, né, do lado do ativo, e aí você vai reconhecendo, né, esses resultados, né, ali no ativo, na provisão de imposto diferido, ali no resultado. Isso daí, ano passado, ó, só para vocês terem uma ideia, né? O lucro antes de imposto de renda do Nubank foi 300 milhões, né? Em torno de uns 300 milhões. Aí, de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, foi mais ou menos uns 110 milhões que eles tinham que pagar. Isso era a provisão. Só que eles colocaram assim, imposto de renda diferido. E aí ele entra positivamente. É como se você estivesse recebendo dinheiro, né? Mas aqui você está só mostrando que você está usufruindo desse passivo. Desse ativo, né? Deu 186 positivo, né? Que fez o prejuízo do negócio ir para 230. Tá? Que é bem menor que os 305 que ele tinha divulgado antes do resultado financeiro. Então, é como se o imposto de renda tivesse contribuído positivamente no resultado. Por que você está falando tudo isso, Renato? Porque provavelmente, dada a melhoria operacional do negócio, a auditoria deixou reconhecer ainda mais imposto diferido, o que, consequentemente, pode ter trazido, né, a empresa de prejuízo para lucro. Tá? Eu aposto mais nessa segunda hipótese. Tá? Eu acho que eles devem ter mexido pouco ali na provisão. Eu acho que foi o imposto diferido que fez esse negócio dar lucro no semestre. Vamos observar. Mas isso não tira o mérito, né, da grande estratégia de crescimento do negócio e provavelmente vai fazer um belo, né, IPO ali nos Estados Unidos. É o que todo mundo espera, né? E aí, quando sair esse relatório, a gente faz uma análise aqui no nosso BTC Journal. Seguindo para a próxima notícia, é uma notícia do Brasil Journal e o título é o seguinte: Pets, venda de insiders, derrubação, mas CEO não vendeu. O que aconteceu que as ações da Pets caíram, hein, Renato?
É interessante essa notícia, até porque me perguntaram isso na aula de ontem, né, ali de Finanças Corporativas Valuation. Inclusive, queria mandar um abraço aí para a turma 89 e para a turma 90, né, que a gente fez lá a última aula de Valuation. Aí me perguntaram o seguinte, assim, ô Renato, por que, por que que um fundo Private Equity não sai 100% na abertura de capital? Eu falei assim, às vezes até sai, tá? Às vezes até sai. Mas o que geralmente acontece é o seguinte: você faz lá a abertura de capital, né? E aí, o que você faz na abertura de capital? Você tem que vender para os investidores que o negócio é muito bom, até para justificar um valuation alto, e, consequentemente, isso está amarrado ali com alguma estratégia de crescimento que o negócio vai ter. Tá? E aí você vende isso para os investidores, né, podem acreditar ou não, se eles acreditarem, eles entram na abertura de capital e você consegue abrir capital, faz o seu IPO ali, beleza, legal. Aí o que eu falei pro pessoal foi o seguinte, né? Eu pensei, imagina assim, né? Tá lá Renato Aracaki fazendo roadshow lá, né? Com os investidores, falando, não, a BTC é fantástico, o negócio vai crescer absurdamente, tal, não sei o quê, para conseguir vender isso para o mercado. Legal. Aí eu consigo reunir bastante gente interessada para entrar na abertura de capital da BTC, e aí quando vai fazer a abertura de capital do negócio, eu faço uma operação secundária, eu vendo toda a minha participação como presidente da BTC para o mercado. Você concorda que não faz muito sentido o negócio, né? Pega mal? Pega mal, né? Porque aí você olha assim e fala assim, pô, se o Renato Aracaki, que é a pessoa que mais tem informação do business, né? Tá vendendo um negócio de crescimento, ele se desfez de todas as ações, tem algum problema, né? Alguma informação ele tem que eu não tenho. E aí o que você faz? No susto, você vai lá e vende, né? E o que aconteceu com o caso da Pets? No caso da Pets aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Eles divulgaram que alguns executivos tinham vendido participação, né, na semana passada, e aí o mercado entendeu que o presidente, o Zimmermann, tinha vendido participação. E aí a impressão que dá é essa, né? Você fala assim, pô, se o presidente da empresa, né, está vendendo participação no negócio, ele tem muito mais informação do negócio do que eu, pô, vou vender também, né? Deve ter alguma coisa ali que eu não estou vendo. Legal. E aí as ações caem. Só que aí depois o Zimmermann mesmo deu uma entrevista lá para o Brasil Journal falando que ele não vendeu nenhuma ação. Ele continua firme e forte com a participação dele, beleza. Deve ter sido alguns outros executivos ou integrantes do conselho administrativo. Legal, tá? Então, isso influencia negativamente na ação? Influencia. Influencia um pouco, principalmente quando você trata de participação de fundos, né, que são controladores ou eventualmente dos executivos principais. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, tem toda uma estratégia de abertura de capital, onde você fica com a participação, não vende tudo no início, vai se desfazendo aos poucos da sua participação, até para não dar um susto no mercado, a ação cair que nem um foguete. Tá? Então foi isso que aconteceu com a Pets. Espero que não aconteça mais, né? Porque, como todo mundo sabe aqui, eu adoro esse modelo de negócio e tenho um pouco de ações desse negócio. Então, Zimmermann, não vende esse negócio, não, hein? Exatamente. A única pessoa que gostou da notícia provavelmente deve ter sido a Pet Love, né? Super concorrente da Pets. Então, seguindo aqui para a próxima notícia, é uma notícia também do Brasil Journal e o título é o seguinte: PagSeguro desaba com o barulho regulatório em meio à correção global das fintechs. Que correção global das fintechs foi essa, Renato? E por que a PagSeguro sofreu tanto com isso? Legal, vamos lá. Na verdade, esse daqui é uma das coisas que a gente ensina no nosso curso de estratégia, né? Que tem lá o modelo PEST, que o pessoal fala do modelo PESTEL, etc., que são alguns fatores importantes de você analisar quando você está analisando o ambiente macro, principalmente competição. Tá? Um deles é o risco regulatório. Tá? Em alguns mercados, esse risco regulatório ele é mais forte, né, dentro da influência na estratégia, em outros menos, né? No caso do setor financeiro, o setor regulatório é sempre, né, alguma coisa que você precisa monitorar. Né? No caso do PagSeguro, ele começou a sofrer bastante com esse rumor aí de mercado, que não é nem rumor, né, já é um fato, que é o seguinte: operações de cartão pré-pago, né, eles começaram a ter lá, pelo menos algumas definições, de baixar essa taxa, né, de intercâmbio ali nas transações para meio, ou seja, você ter no máximo, né, a cobrança de 0,5% da transação. Legal. Por que isso é ruim para o PagSeguro? Porque hoje ele cobra 1,5%. Então, se ele cobra 1,5%, né, teoricamente vai cair 2/3 ali, né, a receita potencial nesse tipo de operação. Isso daí também tira um pouco da atratividade do próprio cartão pré-pago. Por quê? Cartão pré-pago, para quem opera o cartão, é ótimo, né? Porque o cliente ele vai lá, deposita o dinheiro no cartão para subir um saldo. Legal, eu já tenho dinheiro, ciclo de conversão de caixa invertido.
Na hora que você utiliza esse cartão pré-pago, ele tem um prazo de até 30 dias, no máximo, né? Na verdade, assim, é o prazo de 30 dias para você depositar o dinheiro na conta do estabelecimento. Então, olha que interessante, né? Você depositou. Se você depositou o dinheiro no cartão pré-pago e usou no mesmo dia, esse dinheiro, no mínimo, vai ficar 30 dias comigo, que sou operador do cartão de crédito. O que eu vou fazer com isso, né? Eu vou operar esse dinheiro no mercado financeiro. Tá? E aí eu vou gerar juros em cima desse negócio. Então, sempre foi um negócio muito bom. E agora, com a taxa de juros subindo, vai ficar melhor ainda. E aí o Banco Central ele está querendo regular isso, né? Primeiro, diminui a taxa, né? Então de 1,5 lá que o PagSeguro faz para meio, tá? Que é uma desgraça. E ainda você entregar o dinheiro para o estabelecimento num prazo menor. Dado que a taxa de juros está subindo, esses 30 dias vai começar a pesar ali no fluxo de caixa dos estabelecimentos. E isso é ruim para o PagSeguro, né? Então tem até um analista do JP Morgan que ele colocou aqui que isso aí tem um potencial de redução de 16% no lucro do PagSeguro. E aí, consequentemente, com um lucro menor, isso daí traz, obviamente, né, a perspectiva de valor futuro do negócio para baixo. E aí está acontecendo isso, né? Como é um negócio que já tem múltiplos muito esticado, o mercado como um todo já está meio volátil, qualquer notícia ruim já faz a ação desabar. E aí a ação está desabando. Foi basicamente isso que aconteceu. Então a gente está vendo aí uma maré meio ruim aí para as fintechs, né? Então a gente viu lá o Banco Inter, né, com problemas de provisão, pelo menos ruídos, né, de mercado de problemas de provisão. A Stone reconhecendo o erro lá na parte de operação de cartão de crédito e agora o PagSeguro. Então tá aqui, né, maré de azar aí, só o Nubank aí dando boas notícias para o mercado nesse setor, né? Exatamente. Então, vamos seguir aqui para a próxima. Ela foi uma sugestão de um aluno. Ela é uma notícia da Valor Econômico que está na seção de curtas e é a segunda notícia dessa seção de curtas. O título é RHI Magnesita Recicla. E aí, o que a RHI Magnesita faz, Renato? Bora, vamos lá. A Magnesita é uma empresa que é super tradicional no Brasil, né? Foi fundada em 1939, se eu não me engano, na Bahia, só que a sede agora é em Minas Gerais. Basicamente, o que ele faz é refratário, né? Aí você fala assim, Renato, o que é refratário? Refratário, basicamente, são materiais, né, que eles não mudam muito a sua característica, né, a característica física ou a característica funcional dele em altas temperaturas. Então, são materiais que vão, né, fazem parte, né, da construção, por exemplo, de torres de resfriação, caldeiras de bagaço de cana, né, aquelas torres lá das petroquímicas, etc. Todo lugar que vai ter um processo que vai utilizar altas temperaturas e que você precisa manter as características funcionais, você usa refratário. Basicamente é isso, né? Uma explicação bem simplória, né? A Camila, ela olha para mim com aquela cara, porque ela é engenheira química, né? Ela fica puta comigo quando eu faço esse tipo de explicação. Mas é isso, tá? Então, é um negócio que se segura as características funcionais com altas temperaturas. Basicamente é isso, tá? Então, a magnesita, como o próprio nome diz, né? Ela tinha lá umas minas ali de magnesita, né? Que é um dos materiais que são utilizados para a construção desses refratários. E é uma empresa que veio crescendo bastante aqui no Brasil, até por causa da indústria, de uma forma geral. Aí o que aconteceu? A RHI é uma empresa internacional que também faz refratário, só que agora em nível mundial. E aí eles fecharam uma parceria lá em 2017, né, onde a RHI comprou a Magnesita em 2017. Legal. Então agora a empresa como um todo trabalha de forma integrada. Legal, tá? Eu peguei aqui os resultados aqui da empresa mundial, só para a gente ter uma ideia um pouco do tamanho do negócio, né? Então, ano passado, eles tiveram uma receita de 2,2 bilhões de euros contra 2,9 bilhões, ou seja, houve uma queda aí ano passado. Margem EBITDA, que a gente fala sobre esse índice lá nas aulas de finanças corporativas e valuation, foi de 14% para 11,5%. Foi aquele problema, né, do mercado como um todo que aconteceu em 2020. Legal, tá? Quando a gente olha para os resultados agora de 2021, a gente vê que no primeiro semestre ele teve um aumento de receita de 2,5%, foi de 1,17 bilhões de euros para 1,2, legal. A margem continuou caindo um pouco, até por causa do preço das commodities, matéria-prima, etc., né? Foi de 11,4 para 10,7. E é uma empresa que está com nível de alavancagem ali, dívida líquida sobre EBITDA ali de 2,2. Ah, né, ainda está controlado, beleza, tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado aí, caso o mercado não volte aí de uma forma muito forte. Legal, tá? Aí a coisa mais interessante que tem aqui, Camila e pessoal, é o seguinte: isso daí acontece bastante com a indústria, né?
Quando você tem lá uma matéria-prima, que são todos esses materiais, para você conseguir beneficiá-los e fazer os refratários, né? Você tem sempre uma análise para saber se faz sentido, né? Você pegar a matéria-prima e transformá-la, né, no equipamento eventual que você vai vender, ou se faz sentido você vender a matéria-prima como um todo, né? Legal. Aí eu dei uma analisada aqui nos ROICs, Return on Invested Capital, das duas unidades de negócio que eles têm aqui, né? Uma é matéria-prima, né, que eles extraem lá, tal, não sei o quê, que faz parte ali do que eles vão utilizar para fazer os refratários, e a unidade de refratário. Legal, né? Olha que interessante. No primeiro semestre, a unidade de matéria-prima teve um ROIC de 10,4%. Legal, tá? Então, ROIC, né, relativamente bom ali para operações mundiais, em nível mundial. Legal. E o refratário, que aí você pega a matéria-prima, uma parte da matéria-prima e faz o refratário, né? Aí o ROIC dá 8,8. Olha que interessante, né? Então está valendo a pena, em termos de rentabilidade sobre capital investido, você não beneficiar a matéria-prima para fazer o refratário e vender ela diretamente. Isso de tempos em tempos acontece, principalmente quando você tem esses booms das commodities, né? Aqui no Brasil aconteceu esse negócio com minério de ferro. Né? Então a CSN, por exemplo, ela tem unidade lá de mineração. Basicamente, eles criaram essa unidade de mineração para quê? Para diminuir a dependência com a Vale. Você tem um fornecimento direto ali de minério de ferro para você fazer o aço. Só que o que aconteceu? Né? O preço do minério de ferro explodiu. E aí eles começaram a fazer uma conta, né? O que faz mais sentido, né? A gente extrair o minério de ferro, né? E vender diretamente para o mercado, ou pegar o minério de ferro, transformar ele em aço e vender o aço. O preço do aço estava tão baixo que estava compensando você simplesmente deixar a siderúrgica com menos minério de ferro, né? Ou seja, produzir menos aço, pegar o minério de ferro bruto e vender. Tá? Isso acontece também com empresas de alumínio. Ah, por quê? Porque você precisa de muita energia, né, para você pegar a bauxita e transformar em alumínio. Então, o que geralmente acontece, né? De tempos em tempos, né, essas empresas pegam a bauxita, vendem direto para o consumidor, né? Então, matéria-prima direta. Ah, e o que faz com a fábrica de alumínio? Deixa ela desligada, até os preços ficarem um pouco mais favoráveis. Esse tipo de análise é feita por ROIC, né? Que é um dos indicadores que a gente ensina aqui os nossos alunos, tanto no General Business Program, quanto no Strategy and Finance Program, a fazer. E aí eu estou mostrando para vocês na Magnesita como que isso funciona. Então, está valendo mais a pena vender matéria-prima neste momento. Essa é a ironia da minha carreira de engenharia química, Renato. Por isso que eu acabei parando na área de negócios, porque é melhor deixar a fábrica desligada do que, né, operar e fazer toda a transformação do minério. Mas vamos lá. Seguindo aqui, a próxima notícia é uma notícia do Neofeed e o título é o seguinte: o plano da Horizon para dobrar de tamanho em 3 meses. Não sei se nossos ouvintes conhecem a Horizon, explica para a gente o que a Horizon faz e qual que é esse plano de dobrar em 3 meses, Renato. Vamos lá, né? Esses planos mirabolantes aí de operações, né? Que a gente geralmente não comenta, né? Hoje a gente está falando de bastante empresa que a gente geralmente não comenta, né? Setores, de uma forma geral. Bom, a Horizon, ela foi uma solicitação do BTC de ano passado, né? Então, retrasado, na verdade, né? Então, fizeram um comentário e falaram assim, poderiam analisar como que tá os resultados da Horizon depois da abertura de capital? Então, beleza. Bom, só para explicar o que é a Horizon, ela é uma empresa de resíduos, a princípio, né? Então, ela foi fundada em 1999 e aí veio crescendo, né? Fazendo, né, aquisições, aterros sanitários, etc. Tá? E aí mudou o nome ali em 2020, mais ou menos, para a Horizon e fez a sua abertura de capital, né? O famoso IPO, recentemente em 2021. Perfeito. Legal, tá? O que ela faz? Ela tem 4 linhas de negócio. Primeiro, destinação final de resíduos sólidos, né? Então, são os famosos aterros, né? Que eles fazem toda a parte de operação do aterro. Legal. A segunda coisa é tudo sinergia desse negócio principal, tá? Energia, biogás e crédito de carbono. Então, dado que você tem lá um monte de resíduo, etc., será que não dá para gerar energia, né? Né? Conseguir pegar o biogás desse negócio e, eventualmente, gerar crédito de carbono? Legal. Segunda unidade de negócio deles. Terceira unidade de negócio deles, beneficiamento de resíduos e waste to energy, né? Então, eles fazem toda a parte de reciclagem, separação, etc., até para ter uma linha de receita, né, adicional, né, ao negócio principal deles. Bem interessante. E, por último, engenharia ambiental. Isso daí acontece bastante, né, porque eles devem ter um know-how, né, muito grande, desde 1999 atuando nesse setor, né, nessa parte de tratamento de resíduos. Isso daí é uma demanda muito grande, principalmente agora com essa onda do ESG,
né? Várias indústrias, elas precisam ter, né, essas preocupações, principalmente por causa do risco, né, até reputacional, sem contar, obviamente, o risco legislativo, né, das próprias operações. E a Horizon, ela tem muita expertise nisso, né? Então, ela também vende consultoria para conseguir vender esse know-how para as empresas. Legal. É um bom negócio esse negócio, Renato? Vamos lá. Eu peguei aqui a receita do primeiro semestre desse ano. Tá? Então, a receita operacional bruta foi de 209 milhões, ou seja, um negócio bem pequeno, né? Para um valuation de 1,9 bilhões de reais, né? Um negócio bem esticado. Mas, enfim, vamos lá. A receita foi 209 milhões contra 219, ou seja, teve uma queda de 5%. Legal. O que, que é o que mais pesa na receita deles? É a parte de tratamento e destinação final, né? Dos 209, 124 milhões vem dessa unidade de negócio. A segunda unidade de mais relevância é a parte de energia e biogás. Legal, tá? Que aí representa uns 23 milhões. Legal. O Waste to Energy também uns 23 milhões. E a engenharia ambiental, ó, 8 milhões. Tá? Então, até que tem uma receitinha relevante aí no semestre. Perfeito, tá? Só que o que aconteceu? O que mais caiu foi a consultoria, né? Caiu 50%, né? Acho que as empresas, elas estão começando a internalizar essa parte de consultoria ambiental, até por causa da nova estratégia de ESG, né? Que você precisa ter interno desse negócio. Perfeito. Bom, a receita líquida do negócio teve uma queda de 6%, né? Foi de 180 milhões para foi de 191 para 180, e a empresa deu um prejuízo líquido de 39 milhões no semestre contra um lucro, né, de 15 milhões. Então, é uma empresa que tem uma escala de receita relativamente pequena, deve ter lá uns 400 milhões aí de receita anual, e está dando prejuízo. Deu 40 milhões aí de prejuízo no primeiro semestre. Aí eu fui dar uma olhada para saber se esse negócio dá dinheiro ou não. Tá? Aí eu entrei no balanço e vi quanto que estava ali o prejuízo acumulado do negócio. Aí, qual que foi a minha falta de surpresa em ver, né? Que o negócio tem um prejuízo acumulado de 718 milhões, galera. 718 milhões. Capital social de 844. Então ele está com um PL positivo ali, mas está ali, ó, PL positivo ali no limiar ali do negócio. Então, a princípio, essa estratégia de crescimento aí, dobrar de tamanho em 3 meses que a notícia fala, é basicamente para você conseguir fazer algumas aquisições com o dinheiro que você levantou da abertura de capital, beleza, né? Para ganhar um pouco mais de escala, para conseguir fazer a curva de experiência funcionar e eventualmente trazer esse negócio para o patamar de lucratividade. Olha, eu não sei se esse negócio é bom, né? O bom, né, o lado positivo, é que é uma empresa única no setor, tem muita barreira de entrada, né? Porque essas licitações, etc., demoram aí, pela notícia aí, alguns anos aí para sair, então tem bastante barreira de entrada. E agora precisa só acertar um pouco da rentabilidade dos negócios para fazer esse negócio ser um bom negócio, né? Um negócio lucrativo. Mas assim, essa é a Horizon, né? Então, é um negócio aí focado em aterro sanitário. Se você tem, né, curiosidade para saber se lixo dá dinheiro, entra nos financials aí da Horizon, né? Que são bem reveladores de como funciona esse mercado. Exatamente. E, né, como esse BTC Journal está bem diferente, a gente está fazendo várias descobertas aqui. Na notícia, eles até comentam sobre o marco legal do saneamento, que é novo para mim. Ele foi sancionado em julho de 2020 e ele prevê o encerramento de todos os lixões em operação para o Brasil. Então, um ponto positivo ali para a Horizon recuperar todo esse seu demonstrativo financeiro. Então, seguindo aqui, a próxima notícia é uma notícia também, né, sugerida pelos nossos ouvintes, e é uma notícia da Suno Notícias. O título é o seguinte: Indústrias Home pagará 26,4 milhões de reais em JCP e dividendos. E aí, Renato, eu também não conhecia a Home. Quero entender mais como que a Home trabalha e como que foi essa compra. Beleza. Bom, a gente está focando bastante esse journal na parte de indústria, né? Coisa que a gente geralmente não fala muito, né? Mas como a gente tem muito aluno e muito ouvinte engenheiro, né? E gosta da indústria, né? Aí a sugestão aí para a gente falar sobre um monte de empresa nesse segmento. Perfeito, vamos lá. Indústrias Home foram fundadas aí em 1930, né, começou como uma oficina de reparo, olha que interessante, agora é um negócio bem grande, né? Foi fundado pelo Américo Emílio Home, e aí daí que vem, né, o nome da empresa, lá em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Perfeito.
Atualmente, o negócio já está a nível industrial gigantesco e eles têm 3 linhas de produtos principais. A primeira é o que eles chamam de máquinas de ferramenta. Então, aqueles CNCs, os tornos, sabe? Centros de usinagem, um monte de equipamento para a indústria. Tá? Então, isso daí é a linha principal de receita que eles têm, máquinas e ferramentas. Tem as máquinas para processamento de plástico, legal, tá? Então, também, né, uma outra linha de produto para a indústria também. E as peças de ferro fundidos cinzento, né? E nodular, né? Nem sei o que é esse negócio aí, mas são as peças, né, que você faz com um certo beneficiamento. Legal. Então, essas são as 3 principais linhas de produto que o negócio tem. Só para vocês terem uma ideia, hoje eles têm 13 unidades Fabris, sendo que 11 são no Brasil e 2 unidades na Alemanha. Por quê? Porque lá em 2012 eles compraram uma empresa que faz exatamente esse tipo de equipamento, com um posicionamento super premium lá na Europa, na Alemanha, chama BW. Né? E eles fizeram essa aquisição, uma aquisição até relativamente pequena, né? Na época foi acho que uns 20 milhões de euros, né? Mas para você ter essa unidade ali na Europa e eventualmente atender esse mercado como um todo, você pega produtos que já são desenvolvidos aqui no Brasil e manda para o exterior e tenta trazer alguns equipamentos lá, né, do exterior para cá. Perfeito, legal. Então é um negócio que depende muito do quê? Do nível de confiança da indústria. E o nível de confiança de indústria, né, ele tem ficado em patamares positivos, né? O que é patamar positivo para índice de confiança da indústria? Né? Ficar acima de 50, tá? Então, ele deu uma caída na pandemia, né? Que é uma pesquisa que se faz ali com todos os empresários da indústria, né? E aí ele está atualmente no nível de 62. Então, acima de 50 é confiança. A princípio, todo mundo vai fazer investimentos em aumento de produção. Então, isso é legal. Então, se o índice de confiança está bom, o potencial de crescimento do negócio também, ele anda em linha ali com o índice de confiança. Isso daí também se traduz na nível de ocupação da fábrica. Hoje, o nível de ocupação da fábrica está em 70%, que é o maior, né, desde 2014. Olha que interessante, né? Então, ele está com um nível de ocupação bem alto, né? Ou seja, está fazendo bastante, né, produção de produtos e entregando isso para os clientes, tá? A carteira de pedidos, ela vem crescendo bastante. Então, eu peguei carteira de pedido do primeiro semestre com o segundo. Carteira de pedido para esse tipo de business é importante você analisar para você ver o potencial de geração de receita futura. Tá? Então, a Embraer sempre mostra lá a carteira de pedido de avião, etc. Na indústria também. Você faz a encomenda da máquina e aí você vê a carteira de pedidos. Legal. Ó, nas 3 unidades de negócio, máquinas home, que são todas aquelas máquinas que eu expliquei para vocês que eles fazem, né? Eles tiveram um aumento de 122% nos pedidos, né? Foi de 196 milhões de reais no primeiro semestre do ano passado para 438 milhões. E é a principal unidade de negócio deles. A segunda são as máquinas da BW, tá? Isso daí sofreu bastante. Por quê? Porque a Europa, como um todo, ela teve um impacto muito mais forte do que teve aqui no Brasil. Né? A gente vê aí pela queda do PIB, né? Então, ó, eles tiveram lá pedidos de 20 milhões no primeiro semestre do ano passado, esse ano foi 80. Em termos percentuais foi grande, né? Foi quase 300%, mas em termos de volume financeiro é pequeno, né? Conta 438 milhões das máquinas home. E os fundidos e usinados passaram de 152 milhões para 254, né? Um crescimento aí de 67%. Legal. Quais são os resultados da empresa? Então vamos lá. Receita líquida deles no primeiro semestre foi de 574 milhões, contra 361 milhões do mesmo período do ano passado, ou seja, um crescimento de 58% na receita. Margem bruta, geralmente é uma margem bruta apertada, 23,4%, mas independente disso, a escala do negócio faz o EBITDA ser positivo. Então, a margem EBITDA foi 17,8% contra 9% no mesmo semestre do ano passado. Então, é um negócio que, eventualmente, ele dá lucro, né, operacional, lucro líquido, e que pode, e que permite, né, eventualmente, né, que é o que está na notícia da Suno aí, fazer boas distribuições de proventos, no caso aí, um JCP. Legal. Uma coisa que eles conseguiram adaptar bem na estratégia foi a divisão de receita deles. No primeiro semestre do ano passado, 57% da receita deles vinha de Brasil, e os outros 43% exportação. Como a gente viu que o mercado internacional ficou muito pior, né, na parte de recuperação do que o Brasil, olha como que é a composição hoje da receita deles. 74% da receita do primeiro semestre é Brasil. Tá? E os outros 26%, olha como reduziu, né, a participação para outros países. Europa é 19%, até porque você tem uma unidade lá na Alemanha. Tá? Então, caiu a Europa aí de 27% para 19%. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, todos os outros países caíram junto. Enfim, tá? Essa daqui
máquinas, indústrias home. Se você gosta de indústria, né, e gosta desses business mais tradicionais, entre no site de relações com investidores, que tem bastante informação sobre o negócio, e eu gostei bastante de analisar esse negócio. Obrigado pela sugestão. Muito bom. Vamos sair um pouco agora da indústria e vamos para a polêmica. Sucesso da Netflix. Round Six desperta interesse inusitado em quem assiste. Essa é uma notícia da Exame. E aí, Renato, qual que é a relação que essa série que está todo mundo comentando, né? A série da Coreia do Sul, e qual a relação dela com a Duolingo? Legal. Bom, um dos termômetros para saber se as séries coreanas estão dando certo, estão dando errado, né? Ou se elas estão expandindo, né? No mundo, é a quantidade de pessoas interessadas em aprender sul-coreano. Basicamente é isso, né? Então, o Duolingo, ele mostrou que houve um aumento significativo de pessoas buscando cursos de coreano, né? Lá na sua plataforma. E isso daí é um grande indicador, principalmente nos Estados Unidos, né? Que né, demonstra que o negócio, além de audiência, está despertando o interesse, né, das pessoas em conhecerem mais a cultura coreana. Isso é interessante, né, e eu acompanho bem essa estratégia de crescimento aí dos sul-coreanos, que eles usam bastante essa parte de mídia, né, para difusão, né, da própria cultura mundialmente, é uma estratégia, né. Aí você entra ali com toda a parte cultural e também com a parte de negócio, né? Então a Samsung, a gente percebe, né, um grande business aí em todos os segmentos, né? Tem lá a Hyundai, né, no seu mercado ali de automóveis, etc. Então é uma estratégia bem interessante de ver a expansão mundial aí da Coreia do Sul como um todo. Legal, tá? Mas a gente está falando sobre essa notícia não por causa, obviamente, do seriado coreano, nem por causa da língua, né, coreana, mas aí um abraço para Estela ali, que trabalha conosco, que é, né, de origem coreana também, né? Então, Estela, um abraço para você, tá? Só que a gente vai falar do Duolingo. O Duolingo é uma plataforma que foi criada em 2009 pelo mesmo, né, fundador do reCAPTCHA. Vocês já viram, né, aquele negócio, né, que você coloca lá uma imagem, né, meio distorcida ali para você conseguir colocar as letrinhas para provar que você não é um robô, né? Quem inventou isso foi o fundador do Duolingo. Aí ele vendeu esse negócio para o Google, né? Ficou rico pra caceta. E aí ele quis abrir o Duolingo, né? Para ensinar línguas de uma forma muito fácil. A princípio ele tentou fazer esse negócio como se fosse uma ONG, né? Mas ele percebeu que o modelo de negócio não ia sustentar se ele não fosse for profit. Basicamente é isso, né? O que não significa que esse negócio dá lucro, tá? Mas assim, pelo menos, né, a natureza do negócio deveria dar lucro. Beleza. E aí, qual que é a grande vantagem? Não sei se você já usaram o Duolingo, você baixa lá o Duolingo, e aí tem mais de 40 línguas que você pode aprender, tá? E eles usam muita estratégia de gamificação para você ir aprendendo, leitura, etc. O próprio fundador, ele fala que ele não tem expectativa que a pessoa faça lá os cursos no Duolingo e saia lá expert na língua. Mas o basicão, e ele mesmo fala isso, né? O basicão você consegue, tá? Então tem muita gente que critica o Duolingo, fala assim, eu fiquei fazendo Duolingo por 6 meses, não sei nada. Beleza, mas nem é o objetivo do negócio, né? É você ter um contato inicial com uma língua que você eventualmente não teria, né? Com um custo extremamente baixo, que você pode fazer esse negócio de graça, eventualmente, né? E você sabe o basicão, tá? Aí eu peguei os resultados, eles fizeram a abertura de capital agora no final de julho, começo de agosto, tá? E a gente ainda não tem os resultados do terceiro trimestre, então eu não consigo ver o efeito, né, do IPO do negócio. O ponto é, o IPO foi um sucesso, né? Então as ações saíram a $102, já no primeiro dia já estava valendo 160 lá, sei lá quanto que era, 140, atualmente está $180 a ação, o que leva o market capitalization do negócio para 6,7 bilhões de dólares. É muita coisa, galera, tá? E aí você fala assim, mas por que é muita coisa? Vou falar para você o tamanho do negócio. Ó, eu peguei aqui os resultados do primeiro semestre de 2021 do Duolingo, tá? Receita, 114 milhões de dólares. Então, se a gente dobrar esse negócio, vai lá, vai uns 220 milhões. Então, um negócio tem um market capitalization de 6,7 bilhões de dólares, faturar nem 300 milhões de dólares, parece que é meio esticado, né? E aí o negócio dá prejuízo, né? Tem 13 milhões de prejuízo. Legal. Como que está dividido a receita deles, né? Então, modelo de assinatura, né? Então, você faz a assinatura lá do curso, beleza? Isso daí dá 73% da receita. 16% é ads, que eles tentam não colocar muito ali para não atrapalhar a experiência do consumidor, mas já representa 16% da receita.
E aí tem o Duolingo English Test, né? Como o negócio ele já está mundial, agora você pode fazer uma certificação Duolingo e algumas empresas, eventualmente, elas estão aceitando. Tá? Isso daí já representa 8%, e depois tem uns cacarecos lá de receita que eles têm. Beleza. Mas é um negócio pequeno, tá? E dá prejuízo. E tem um market capitalization esticado pra caceta. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui o quanto que a empresa tem de patrimônio líquido. Então, ó, ações, isso é pré-IPO, tá? Então a gente precisa ver como que vai ficar. Eu sei que eles captaram uns 500 milhões de dólares, tá? Mas, ó, vamos pegar aqui pré-IPO. Eles tinham ali, né, capital social, né, 182 milhões de dólares, de aporte de capital mesmo, com prejuízo acumulado de 93. Então dá mais ou menos ali, né, um patrimônio líquido ali em torno de uns 90 milhões de dólares. Se o patrimônio líquido contábil é 90 milhões de dólares e o valor intrínseco, né, do patrimônio líquido, né, que é o market capitalization, está 6,7 bilhões de dólares, eu acho que o negócio está um pouco esticado, né? Mas tem bastante gente confiando aí que esse negócio vai ter potencial de crescimento. Legal, interessante. Eu já usei o Duolingo como, né, como usuário mesmo, né? Não comprei ações e nem analisei o negócio. Parece ser um negócio interessante. Não sei se justifica esse valuation tão esticado, mas obrigado de novo aí os ouvintes, né, que pediram atualizações do Duolingo. Quando eles divulgarem os resultados do terceiro trimestre, aí a gente volta aqui a comentar sobre a empresa. Sensacional. Então, continue acompanhando as nossas análises para você saber os resultados da Duolingo no futuro. Seguindo aqui, a próxima notícia é uma notícia do Brasil Journal e o título é o seguinte: o plano da OLX para aumentar sua monetização. Pois bem, como é que foi, né, os resultados da OLX? Eles tiveram um GMV de 105 bilhões de reais no ano passado, foi um GMV bem expressivo e representa cerca de 20% das vendas no Brasil. Bem expressivo também, né? E eles contam que a cada 4 carros, são vendidos 4 carros por minuto na plataforma. Então, eles são uma máquina de vender carros, né? A empresa, ela já está no break-even desde 2017, eles têm uma margem EBITDA de 20%. Tá, parece muito lindo até aí. Só que a receita ainda é muito pequena frente a todo esse GMV. Eles tiveram uma receita de 683 milhões de reais no ano passado, ou seja, 0,6% do GMV. Muito pouco, né? Então, vamos fazer uma análise. Então, como todo marketplace, o volume de anunciantes é um ponto crítico, né? Então, porque quanto mais anunciante você tem, mais tráfego você vai trazer para a sua plataforma. E a estratégia da OLX de crescer a base de anunciantes, né, e eventualmente trazer mais tráfego para o seu site, ela foi bem acertada, né? Então, eles começaram com uma estratégia, né, que é uma estratégia que perdura até hoje, de fazer anúncios gratuitos na plataforma. Então, você tem um limite, né, por categoria de quantos anúncios pode fazer. Então, isso foi ótimo para a OLX crescer até então. Só que como que a OLX monetiza e por que isso é um problema, né? Então, vamos lá. Existem basicamente 3 formas principais que a OLX está monetizando. A primeira delas é a forma mais tradicional do mercado, que muitas outras plataformas já utilizam, que é cobrar um valor pela listagem. Ou seja, você anuncia lá e você consegue dar mais anúncio no seu, visibilidade no seu anúncio. Você consegue impulsioná-lo ele. Tá bom, aí beleza, você paga marketing e consegue aumentar suas chances de vendas. Segunda forma, você que vende muito online, imagina que você seja um revendedor de carros, né? E aí você faz vários anúncios por mês, você tem a oportunidade de comprar mais espaços, né? Então, eles vendem planos de anúncios mensais de acordo com, né, o tamanho do teu negócio. E atrelado a isso, eles vendem uma série de ferramentas para analisar os resultados da sua empresa, enfim, tem a questão do gestão da base de CRM, coisas para agregar valor ali para os anunciantes. Terceiro ponto que eles ganham dinheiro é o meio de pagamento, que é o OLX Pay, que cobra 10%, né? Então, como é uma plataforma de compra e venda de coisas e muitas coisas usadas, então a OLX Pay dá uma garantia sobre o pagamento e a entrega do teu produto. Beleza. Só que assim, né? Essa parte de monetização da OLX não inovou nada, né? Eles estão fazendo exatamente o arroz com feijão ali do que todo mundo está fazendo. E aí o que aconteceu? O mercado mudou, né? Então apareceu um monte de player no mercado, tanto na parte de autos
quanto na parte de imobiliário que a gente tem analisado aqui no BTC Journal, que a OLX começou a se preocupar e estão, inclusive, repensando o seu modelo de monetização, né? Pois está, com certeza, impactando a receita de maneira drástica. Na própria notícia, o Andres, né, que é o CEO da OLX, ele fala que pensa em movimentar, né, para o modelo transacional e oferecer mais serviços para os anunciantes. Então, ali, olha só o desafio da OLX. Imagina que você tem sites tipo Quinto Andar, Loft, nessa parte imobiliária, tem a parte de autos que está ali com Cavac, Creditas, que estão todas as empresas com muito dinheiro e com uma experiência ponta a ponta muito boa, e tem a OLX que parece que parou no tempo ali em inovação. Então, assim, tem um grande desafio para eles. Então, além de ter que melhorar, né, essa experiência ponta a ponta, eles vão ter que também investir nessa parte de experiência da usabilidade da própria plataforma, né? Eles citam aqui na aquisição que eles fizeram a aquisição da Zap, né? A Zap, Grupo Zap Viva Real, foi uma estratégia muito interessante, porque foi uma estratégia para turnaround, porque a divisão deles de venda de imóveis estava dando prejuízo há um bom tempo. Eles falam que teve muita sinergia, principalmente na parte comercial, porque eles oferecem, né, um pacote para os anunciantes de imóveis anunciarem nas 3 plataformas, né, e teoricamente aumentaria a chance de venda. Então, eles podem anunciar na OLX Imóveis, na Zap e na Viva Real. Parece muito interessante, né, se o mercado não tivesse tão aquecido como eu falei, né? Porque agora a gente tem a Loft, a Quinto Andar, né, que tem uma experiência ponta a ponta muito boa, e eles investem muito na qualidade do anúncio, né? Não sei se vocês já pararam para refletir um pouco sobre a qualidade dos anúncios da OLX. Parece que é aquele negócio bem amador. É tipo assim, não sei se vocês conhecem os Craigslist dos Estados Unidos. A OLX é tipo o Craigslist do Brasil, assim. Você vê os anúncios, é aquele negócio bem amador, assim. Então, tipo, tem muito chão ali para a OLX, né, melhorar nesse ponto. Eles até comentam, né, até o CEO fala, mas eu não vejo o Quinto Andar, né, e a Loft como concorrentes, porque eles mesmos anunciam alguns dos imóveis dentro da plataforma. Né, até a segunda página, porque assim, essas 2 outras empresas, elas estão oferecendo um serviço ponta a ponta de atendimento a cliente com uma experiência muito diferenciada. Então, imagina você que vai vender um apartamento e você quer ter toda a segurança, porque você está tratando de um bem com um ticket super alto, né? Então, qual que é a experiência que você vai escolher no final do dia? Então, assim, tem muita coisa para a OLX investir nessa parte de melhoria na experiência, né, tanto dos anunciantes quanto do seu usuário final ali. Eles falam também que eles precisam de dinheiro para fazer, né, esse crescimento, e uma das vias possíveis seria fazer um IPO, né, porque eles falaram que tem resultados e potencial, né, para fazer toda essa abertura de capital. Mas, né, vamos ver como é que vai ser isso. Porque, assim, o mercado está bem competitivo, né, Renato? Pois é engraçado o que você falou, né? Eu já tinha navegado um pouco no site da OLX lá no passado, né? Quando eu fazia aquelas propagandas na TV, né? Eu nunca achei nada demais, assim, né? Achei um classificado bem interessante, etc. Mas depois que você pega ali, né? Vamos pegar na parte de imóveis, né? Aí você pega assim a Loft, o Quinto Andar, né? A qualidade dos anúncios, aí que você percebe, né? O quanto que o negócio ele ficou meio atrasado, né? Principalmente nessa parte, né? Então é sempre bom ter um competidor ali investindo, né, na experiência do consumidor para puxar a qualidade né, do mercado como um todo. Como você mesmo falou, né, parece que a OLX está demorando um pouco para fazer esse movimento. Vamos ver se vai ter alguém interessado, né, ou para fazer uma abertura de capital, dado que eles falam que eles têm resultado, né, ou se algum fundo, eventualmente, vai estar interessado nisso daí. O problema é o que você falou, né, já tem um monte de opções de mercado extremamente capitalizados e, eventualmente, né, com um produto ou um serviço um pouco mais acertado. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Exatamente. Então, vamos seguir aqui para a próxima notícia. É uma notícia do Neofeed e é uma notícia que você gosta de analisar, Renato. Multifocal, o plano das Ereses para seguir os passos da bilionária Warby Parker. E aí, Renato, você acha que eles vão conseguir replicar o modelo lá americano? Essa notícia ela é muito curtinha, né? Porque me comentaram, né, numa das aulas que eu ministrei ali no GBP, que é o seguinte, né? Eu conto lá minha história, tal, não sei o quê, e eu lembro que lá em 2014 eu assessorei ali uma empresa, já a Livro, né? Que ela
tinha, né, uma das inspirações dela ser a Warby Parker do Brasil, que a Warby Parker tinha sido fundada por ex-alunos de Wharton, etc., e o negócio estava bombando lá nos Estados Unidos, usando muito loja física, né? Então, a opção direct to consumer, não só na parte digital, vendendo óculos, né, com design a preço acessível, mas também com lojas físicas. Legal. Aí no Brasil tinha lá umas 2 ou 3 empresas ali que estavam querendo fazer basicamente a mesma coisa, e a Livo era uma delas. Legal. E aí a estratégia foi meio parecida, né? Você vai lá, integra a operação online e offline, para você conseguir, com a força dos dois, fazer uma operação omnichannel, né? Uma estratégia omnichannel para fazer o negócio crescer. Legal. Isso lá em 2014, 2015. Aí o que aconteceu? A Warby Park, ela foi caminhando, né? Foi crescendo lá nos Estados Unidos, etc. E fez abertura de capital recentemente. E aí o negócio vale bilhões, etc. E aí sempre assim, né? Nasce um modelo de negócio nos Estados Unidos, aí tem um monte de gente querendo replicar. O negócio faz uma abertura de capital, aí todo mundo redescobre o negócio, né? O Warby Parker era um negócio que a gente falava já há bastante tempo. Você dá aula de marketing, você sabe, né? Que a gente falava um pouco sobre o modelo da Warby Parker, e o pessoal nem lembrava mais, né? Porque esse negócio é 2014, né? Tá velho já, né? 2018, 2019. Aí o Warby Parker faz abertura de capital e todo mundo lembra, né? Olha que modelo de negócio interessante e tal. Por que eu tô falando isso? Porque essa Zereses aqui, ela vai, a princípio, né, utilizar as mesmas bases de crescimento da Warby Parker para o mercado óptico aqui no Brasil. Então, eles fizeram essa notícia, né, lá né, o feed, falando que eles vão para uma estratégia muito parecida e usando até as mesmas ferramentas, né, que a Warby Parker utilizou. Então, vão fazer expansão das lojas físicas junto com o e-commerce, legal, porque eles sabem que isso dá bastante tração. Eles falaram que eles têm 55% da receita deles vindo de lojas físicas, que são poucas ainda, né? E eles estão tentando fazer uma captação de investimentos para conseguir ter dinheiro para fazer essa expansão de uma forma mais acelerada. Tá? 55% vem de loja física. O Warby Parker, esse número ano passado foi de 60%. Lembrando que, obviamente, o mercado foi, né, extremamente impactado na loja física, etc. Tal, mas 60 a 55 está mais ou menos em mim, legal? E aí eles estão eventualmente tentando aumentar o faturamento para conseguir fazer, né, essa operação ter um tamanho relevante para tentar, no futuro próximo ali, replicar esse modelo aqui no Brasil. Legal. Só que vai demorar, né? Porque eles tiveram lá uma receita em 2021, eles vão ter, né, uma receita em 2021 de 35 milhões. Legal, tá? E aí, né, vai demorar ainda para esse negócio ser extremamente relevante, né? Eles vão usar exatamente as mesmas bases que a Warby Parker utilizou. Então, você pega o óculos, manda para casa do cliente lá 4 opções, ele testa, né? Porque né, tem aquele negócio de saber se o óculos ele vai caber direitinho no seu nariz, se vai ficar bem no seu rosto, etc. Que foi o que a Warby Parker implementou lá nos Estados Unidos, que a Livo também implementou em 2014 aqui no Brasil. Legal? Eles têm uma precificação única, 395, que também é o mesmo modelo de precificação que a Warby Parker começou lá nos Estados Unidos, etc. E eles fazem uma coisa diferente aqui, né? Que é igual ao que o Warby Parker fazia, né? Que é o que? Eles fazem o design dos óculos aqui no Brasil, só que a produção é tudo China. A armação e a parte de lente. Legal. Aí que vem um ponto que eu acho que é interessante a gente analisar. Eu dei uma entrada no site, vi lá que tem um monte de modelo, cada modelo tem um monte de cor, etc. E eu sei como funciona a China. Tá? China é assim: você vai fazer um pedido de um item lá, tem o que a gente chama de pedido mínimo. Legal. Então não é que você vai pedir assim, quero 5 óculos desse aqui. Não, não são 5 óculos que você vai pedir, tem que ser 1.000, tá? Eu só faço se você pedir 1.000. E toda a variante de cor é mais 1.000, né? Que é o lote mínimo ali de pedido. O que eu acho que esse negócio está fazendo, né? Esse negócio deve estar com estoque de óculos até a tampa, né? E aí eles estão precisando, eventualmente, né, daquela expansão ali nos pontos físicos para conseguir dar um pouco de vazão nesse negócio. Talvez uma rodada de investimento para conseguir abrir um pouco mais de canal faça um pouco de sentido até para você ter um pouco mais de capilaridade. Mas o que eu acho que esse negócio deve estar sofrendo é ter um estoque muito alto em termos de volume. E como a gente sabe que o dólar aumentou muito, né? Talvez até em termos de custo, né? Esses óculos eles talvez estejam bem caros, né? Eu vejo muita operação que tenta replicar esse modelo da Warby Parker tentando fazer a produção local, que aí você foge ali, obviamente, de ter um estoque muito grande. Pode até ter um custo um pouco maior, mas o custo de carrego, né, desse estoque talvez seja muito menor, né? Com a taxa de juros muito alta, talvez essa otimização de estoque e essa velocidade no supply chain seja um fator de tomada de decisão, de vantagem competitiva em relação a essas herésias. Enfim, né? Estamos analisando aqui o negócio meio por fora.
Vamos ver se essa daí, né, junto com a Lifo, vão conseguir fazer esse mercado aí, nesse tipo de posicionamento, dar certo aqui no Brasil. Exatamente, é um case que a gente destrincha com muito detalhe durante as nossas aulas de marketing do GBP. Então, seguindo, a próxima notícia é uma notícia da Forbes e o título é o seguinte: plataforma de supermercados online Favo recebe aporte de 141 milhões de reais. Muito bom. Então, a Favo ela recebeu esse aporte, liderada pela Tiger e outros fundos, né, com outra participação de outros fundos. Legal. O que é essa Favo, o que ela faz? Ela foi uma empresa criada em 2019 e opera na região metropolitana de São Paulo e Lima, no Peru. Interessante. É um modelo de negócios como se fosse uma comunidade de compras, que utiliza um site, um sistema logístico para interligar pequenos consumidores em uma ponta e os pequenos empreendedores na outra. A Favo ela tem um centro de distribuições próprios, mas ela também utiliza o de terceiros, que acaba sendo a própria casa dos vendedores, o que é muito bom, porque esses vendedores podem fazer, inclusive, as entregas se o raio for até 1 quilômetro de suas casas, tá? Eles hoje contam com cerca de 10 mil vendedores na sua base de anunciantes. O diferencial desse modelo, né, é que tem um investimento baixo e proporciona grandes ganhos, né, melhores, segundo a notícia, ganhos melhores por hora trabalhada dos colaboradores, comparando com entregadores de outros aplicativos, de delivery e tudo mais. Então, é um ponto positivo para essa Favo. O investimento que eles receberam ali da Tiger, dos outros fundos, vai ter um foco muito grande em expansão para outras capitais, tanto do Brasil quanto do México. A ideia é interessante, né? Mas ela vai encontrar rivais muito fortes, como o Mercado Livre, Magazine Luiza e Americanas. Então, assim, tem chão, né, para eles desbravar esse mercado ali do online. Hoje, né, um atrativo para os anunciantes, inclusive, né, se cadastrarem na plataforma, é a taxa fixa de comissão, que é 7,5%. Comparando com outros players, por exemplo, Mercado Livre, para vocês terem uma ideia, eles podem chegar a cobrar taxas de até 19%, dependendo da categoria. E se você está anunciando ainda um produto que custa menos de R$ 79, você ainda tem que pagar uma taxa de 5 por unidade. Então, acaba sendo bem salgado, tá? Outro ponto que me chamou a atenção, né? Porque imagina, você está no mercado do Brasil com vários players bem estabelecidos, o que chamou a atenção da Tiger, de todos esses fundos, né, para fazer investimento nessa empresa? Aí eu fui dar uma olhada, né, no histórico do CEO, que é o Alejandro Ponce, que tem um super histórico, né? Ele foi diretor de uma das maiores redes de supermercados no Peru, daí porque, né, a operação está lá em Lima, né? Então fez sentido a partir daí, e ele também teve fundou 2 fundos de investimentos, um no Peru, que é a Nexus Group, e a Tária Ventures, que foi fundada em Palo Alto. Então, tipo, ele é uma pessoa super bem conectada, uma pessoa com muito conhecimento nessa parte de varejo, e me parece que a Tiger e os outros fundos, né, viram um grande potencial de execução, né, ali do Alejandro Ponce. Então, assim, tem um desafio muito bom, ele está começando, assim, de uma forma interessante, né, de oferecer melhores taxas para os entregadores, uma taxa mais justa ali para vender dentro da plataforma, e vamos acompanhando. A próxima notícia é uma notícia da Forbes e o título é o seguinte: fábrica brasileira produz implantes dentários com impressão 3D. Eu achei esse business sensacional, Renato. O que você analisou sobre essa notícia? Legal. Notícia interessante e é curtinha, só para falar um pouco sobre a famosa indústria 4.0, né? Então, são duas verticais interessantes para a indústria 4.0. Uma é o que a gente chama de internet das coisas, que a gente ensina lá nos nossos cursos de estratégia empresarial. E a segunda perna, né, é o additive manufacturing, que geralmente o pessoal chama de impressora 3D. Aí a história dessa Plenum aqui é bem interessante. O fundador, ele passou quase 10 anos pesquisando uma forma de você conseguir imprimir, né, esses implantes aí que geralmente eram utilizados aí de ossos, de crânio, etc., com o material titânio, que ali tem menos rejeição ao corpo e, consequentemente, com impressora 3D você consegue ter uma precisão um pouco maior. Legal. E aí ele começou a comercializar isso, né, principalmente ali para dentistas, hospitais, etc. Atualmente ele já tem mais de 1.700 clientes.
E, a princípio, esse negócio está dando muito certo. Ele começou com investimentos de 100 milhões, já vem crescendo bastante, porque está tendo, né, um nível de crescimento muito grande aqui, até porque o produto é muito bom, então você consegue fazer o implante bem, né, detalhado, né, quando você faz o scan da arcada, você sabe exatamente o tamanho, a precisão que você precisa ter em cada implante, você consegue fazer isso, então o tempo de recuperação, né, da pessoa que, né, teve que fazer a cirurgia é muito mais rápido, com um nível de qualidade de vida muito maior, até por causa da falta ali, né, de rejeição, porque o titânio é um material que é menos agressivo, né? Legal, tá? E aí, ele veio crescendo bastante nesse mercado de implantes dentários. Aí, o que ele está pensando? Aí, ele vai para duas estratégias muito interessantes. A primeira, é o que a gente chama também lá na nosso curso de estratégia, é você fazer a diversificação regional. Então, eu já tenho um produto muito bom, né? Já consigo fazer por impressora 3D usando titânio ali esses implantes. Quem sabe eu não consigo replicar esse modelo na Alemanha, na Turquia, nos Estados Unidos. Então, ele já começou a fazer uma expansão mundial. Perfeito. Essa é ótima. Qual que é a segunda? A segunda é uma expansão olhando os capabilities da companhia, que é o quê? Bom, eu tenho uma impressora 3D, sei fazer, né, as coisas com titânio. Será que não existe nenhuma outra aplicação que utilize exatamente a mesma expertise? E aí, a gente sabe, né, na parte de esporte, toda a parte de ortopedia, etc., tem uma infinidade aí de aplicações que essa impressora 3D com titânio podem ser utilizadas. E aí ele está estudando bastante isso, até para conseguir, eventualmente, fazer uma rodada de investimento, para conseguir captar dinheiro no mercado, para conseguir fazer essa estratégia de diversificação de produto também. Essa é uma empresa que eu vou acompanhar bem de perto. Por quê? Ela tem bastante potencial de crescer e ela vai ser um case que provavelmente a gente vai utilizar dentro dos nossos cursos ali de estratégia empresarial na hora que a gente fala sobre indústria 4.0. Parabéns ao Alberto Blay, que é o fundador do negócio e que, né, tem uma sede lá em Jundiaí e que, né, criou um negócio que a gente acredita que vai ser um negócio que vai dar muito dinheiro no futuro. Muito bom. E aí nós encerramos aqui, né, mais uma edição do BTC Journal. Gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes por mais uma semana e agradecer também a participação do Renato aqui comigo hoje. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, pessoal. Queria mandar um abraço para o Rodrigo Mota, que pediu um abraço aí, um salve aí no BTC Journal. Um abraço para vocês. E bom final de semana para todo mundo. Até semana que vem, que vai ter mais notícia também. Não esqueçam de comentar e sugerir empresas para a gente analisar. Um abraço.